O homem reflete a perfeição divina ou é um reflexo das nossas falhas humanas? Esse é um dos dilemas mais profundos que a teologia cristã nos desafia a refletir. E é sobre isso que vamos falar hoje. Em Gênesis, no capítulo 1, nos versículos do 26 ao 27, somos apresentados a uma das maiores verdades da criação. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. No entanto, quando olhamos para o mundo ao nosso redor, vemos imperfeições, falhas, sofrimentos e distorções. Como conciliar essas duas realidades? Neste vídeo, vamos explorar essa complexa questão teológica, refletindo sobre a criação do homem à imagem de Deus e como o pecado afetou essa imagem. E, mais importante, como Cristo vem para restaurar a verdadeira imagem de Deus em nós. A criação do homem à imagem de Deus é uma das doutrinas centrais da Bíblia. No momento da criação, Deus revela algo profundo sobre a humanidade. Fomos feitos para refletir sua imagem. Mas o que isso realmente significa? O que significa ser feito à imagem de Deus? Alguns aspectos dessa imagem são claros: razão, moralidade, criatividade e liberdade. A razão humana, por exemplo, nos permite entender o mundo ao nosso redor de uma maneira única. Nossa criatividade é um reflexo da criatividade de Deus. A moralidade, a capacidade de discernir entre o certo e o errado, é um dom que Deus nos deu para refletirmos sua própria natureza. Alguns teólogos argumentam que a imagem de Deus em nós está diretamente ligada ao nosso chamado para refletir sua natureza moral e espiritual, para sermos administradores da criação e para viver em comunhão com Ele. Isso implica em uma responsabilidade divina sobre o mundo e sobre os outros. E mais do que isso, a imagem de Deus em nós também nos chama a viver em relação com Ele e com os outros, buscando uma restauração da nossa essência divina, que foi corrompida pelo pecado. Mas o que acontece quando olhamos para o homem e vemos suas falhas? Como explicamos a imperfeição humana diante da afirmação de que fomos criados à imagem de Deus? Aqui entra a questão da queda. Gênesis 3 nos conta sobre a desobediência de Adão e Eva, e com isso, a entrada do pecado no mundo. A partir desse momento, a imagem de Deus no homem foi distorcida. O pecado não destruiu completamente essa imagem, mas a corrompeu. Teólogos como Agostinho de Hipona falam sobre a corruptibilidade humana, a ideia de que, embora ainda carreguemos a imagem de Deus, ela está obscurecida. Nossa natureza se tornou propensa ao erro, ao mal e à separação de Deus. Embora o homem ainda tenha qualidades divinas, essas qualidades estão comprometidas pela nossa tendência ao pecado. Mas isso não significa que Deus tenha desistido de nós. A boa notícia é que em Cristo, a imagem de Deus em nós pode ser restaurada. Colossenses, no capítulo 1 do versículo 15, nos diz que Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ele veio para nos mostrar o que significa viver plenamente a imagem de Deus, sem os defeitos e limitações que o pecado trouxe. A redenção em Cristo nos oferece a oportunidade de ser restaurados à verdadeira imagem de Deus. Através da obra de Cristo, temos a chance de ser renovados, de ser transformados. Em Romanos, no capítulo 8, no versículo 29, fala sobre como somos conformados à imagem de Cristo ao longo de nossa caminhada cristã. Isso nos leva à questão da transformação espiritual. Quando aceitamos a Cristo como nosso Salvador, a obra de restauração começa. O Espírito Santo trabalha em nós para nos conformar à imagem de Cristo, dia após dia. Isso implica não apenas em uma transformação espiritual interior, mas em uma mudança no modo como nos relacionamos com Deus, com os outros e com o mundo. O cristão, ao viver essa transformação, reflete mais plenamente a imagem de Deus, à medida que cresce em santidade, amor e bondade. A luta contra o pecado, a busca pela santificação, é o caminho pelo qual a imagem de Deus em nós é restaurada. Esse conceito de imagem de Deus, no entanto, não está restrito a um entendimento apenas teológico e doutrinário.
A aplicação desse ensino se reflete também na maneira como vemos e tratamos o próximo. A Bíblia nos chama a ver o outro como portador da imagem de Deus, o que implica em dignidade e respeito a cada ser humano, independentemente de sua aparência, status social ou pecado. Em um mundo que muitas vezes nos diz que a nossa identidade está em nossas realizações ou posses, a Escritura nos lembra que a nossa verdadeira identidade vem de nossa conexão com Deus. Somos seus representantes, chamados para viver de acordo com sua imagem. Agora, se a Bíblia nos ensina que fomos criados à imagem de Deus e que essa imagem foi corrompida pelo pecado, mas pode ser restaurada por Cristo, o que isso significa para nós, hoje, em nossa vida cotidiana? Em primeiro lugar, essa verdade deve nos levar à reflexão sobre quem somos. Como você entende sua própria identidade diante de Deus? Você se vê como um reflexo da perfeição divina, mesmo com suas imperfeições? Ou você se sente talvez distorcido e perdido? A mensagem da Bíblia é clara. A imagem de Deus está em você, mas a verdadeira expressão dessa imagem só se realiza plenamente em Cristo. Em segundo lugar, viver a imagem de Deus não é apenas uma questão de entender doutrinas ou conceitos teológicos. É uma prática diária. Cada ato de bondade, cada escolha moral, cada momento de devoção a Deus reflete essa imagem. Quando vemos o outro como feito à imagem de Deus, somos chamados a agir com amor, respeito e compaixão. Mesmo em um mundo marcado por desigualdade, raiva e divisão, os cristãos têm o chamado de ser agentes de restauração da verdadeira imagem de Deus em suas interações e ações. Por fim, ao refletirmos sobre a restauração dessa imagem através de Cristo, podemos entender que o caminho da santificação é o caminho pelo qual nos tornamos mais plenamente quem fomos criados para ser. A cada dia, o Espírito Santo nos ajuda a nos conformar à imagem de Cristo. E isso nos transforma, não apenas espiritualmente, mas também em nossos relacionamentos e ações no mundo. Eu quero deixar você com uma reflexão. Como a visão bíblica da criação do homem como imagem de Deus afeta a sua vida hoje? De que forma você pode se comprometer mais profundamente a viver de acordo com essa imagem, buscando a restauração em Cristo? O que significa para você refletir a perfeição divina em meio às imperfeições humanas? Eu encorajo você a pensar sobre essas questões e, se gostou deste vídeo, compartilhe-o com seus amigos e familiares. E não se esqueça de se inscrever no canal para mais discussões teológicas profundas. Ao se inscrever, você estará se unindo a nós nessa jornada de reflexão e crescimento espiritual, buscando viver mais plenamente a imagem de Deus em nossas vidas. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, encha seu coração e sua mente enquanto você busca viver mais plenamente a imagem de Deus em sua vida.